Tem um cântico que fala assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando, eterna alegria e gozo coroarão, né? A gente nunca, tem muito tempo que a gente aliás, nunca cantamos aqui, né? Não, cara. Você lembra desse, ó? Mas é isso, quando os irmãos se encontram, é isso, né? Nos encontramos aos domingos, né? Às vezes, alguns de nós às quartas-feiras, mas é sempre muito precioso quando os filhos de Deus se encontram, né? É um grande júbilo para o Senhor também. Vamos abrir em Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. Números 33, então, relata a sequência das estações, né, dos acampamentos do povo de Israel quando saíram do Egito, indo em direção a Canaã. Então, nós temos, pela misericórdia do Senhor, compartilhado sobre essas estações, como de fato são um ensinamento para nós, né, que vivemos na era da graça, né, que nos fala exatamente do caminhar cristão, da vida cristã. Então, vamos ler lá em capítulo 33 de Números, a partir do versículo 3, 5, desculpa. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na margem, ou na borda, aqui falam no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar, ao deserto. Depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Versículo 9. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo momento tão precioso que passamos com os nossos irmãos e irmãs aos teus pés. Senhor, como nós de fato reconhecemos que é o Senhor quem prepara essa mesa, Senhor, em meio ao deserto em que nós vivemos, Senhor. O Senhor prepara essa mesa de tal forma que nós possamos juntamente lembrar do Senhor e receber do Senhor. Senhor, e lembrar do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Lembrar de que realmente teu corpo foi partido. Ó, Senhor, como é maravilhoso podermos juntos lembrar do Senhor. Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nunca se esquece de nós. Senhor, nesta manhã nós nos encomendamos a Ti, que realmente o Senhor nos fale por meio da Tua palavra, Senhor. Nós somos aqueles que carecem de Te ouvir a Ti, Senhor. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Então, como os irmãos sabem, nós temos, então, tido esse encargo de compartilhar sobre as 42 estações e, obviamente, num aprendizado para nós, né? Nosso caminhar cristão. Rapidamente, né, como a gente compartilha não sequencialmente a cada domingo, poucas vezes isso aconteceu, a última vez que eu compartilho já tem um mês. Tem um mês já. Então, assim, eu sempre faço uma breve revisão para a gente poder localizar. Então, os irmãos se lembram que o povo de Israel ele ficou escravo no Egito por 430 anos. Não vou entrar nos detalhes dos 400 ou 430 anos, mas o fato é que depois que Jacó, então, desceu com seus filhos, eles habitaram ali no Egito, e Deus abençoou grandemente a José. E todos nós lembramos da história de José, né, de maneira tal que o povo cresceu de maneira impressionante, né? E em um determinado momento nós vemos que levanta-se um faraó, que ele tinha ódio, raiva dos israelitas, em particular, ele executa aqueles que eram menores de 2 anos, né, os bebês masculinos, os homens, muito semelhante e paralelo àquele que Herodes fez quando o Senhor Jesus nasceu. O princípio é o mesmo, lembrando que o inimigo de Deus ele sempre se levanta contra a vida.
toda manifestação de vida, irmãos, toda a manifestação de vida, o inimigo de Deus vai se insurgir contra ela. Em qualquer situação, quer seja individual, na sua vida, quer seja corporativa, na vida dos irmãos e irmãs. E nós temos visto como o inimigo de Deus, ele tem aparentemente logrado vitória, né? Eu falo entre aspas, quando ele de fato consegue, quando ele consegue insurgir contra a vida e abafar essa vida que o Senhor mesmo levou. E como nós precisamos estar atentos, atentos, né? O irmão hoje leu no Partido do Pão, o Senhor Jesus incitando aqueles 3 discípulos a vigiarem e orar. As duas coisas, né? Vigiar e orar. Nós temos que vigiar, por quê? Porque a gente sabe que o inimigo de Deus ele está ao redor, procurando aqueles a quem ele possa tragar. Nós sabemos que os dados inflamados do maligno eles são enviados, são mandados. A gente tem que estar vigiando para poder estar alerta. E esses dados eles vêm exatamente contra a vida. Então ali nós vimos que o Senhor então de uma forma maravilhosa ele provê Moisés, foi o varão que ele usaria. E 40 anos depois então Moisés, ele tenta resolver o problema da escravidão dos egípcios, dos israelitas ali no Egito, tentando tirar com a própria força, não sabemos o que aconteceu, né? Ele foi achado e teve de fugir para o deserto, e ficou 40 anos no deserto, ali conversando com ovelhas e vacas, né? Até que o Senhor o chama, no meio daquela sarça, para vir e ser aquele que lideraria o povo na saída do Egito. O povo, então, experimenta de maneira tão maravilhosa o sangue do Cordeiro, que foi vertido de novo, prefigurando a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue do Cordeiro é passado sobre o umbral, sobre as vergas da porta. Isso mostra que, de fato, a salvação é pela graça, por meio da fé. Porque eles não tiveram de fazer absolutamente nada, a não ser obedecer. E na obediência deles, eles passaram o sangue na verga e nos umbrais da porta. E isso foi suficiente para que eles fossem salvos daquele anjo exterminador. Naquela mesma noite, então, eles saem. Saem de Ramsés, é um lugar onde o Nilo transbordava, era fértil, fertilíssimo. Eles não precisavam de depender de Deus, porque naquele momento do ano o rio Nilo transbordava e produzia todo o fruto, todo o alimento que eles precisavam. Eles lembram disso depois, quando os irmãos devem se lembrar do texto, nós vamos mencionar isso também, que eles sentem saudades do Egito, né? Eles esqueceram que eles foram escravos, eles sentem saudades do Egito. Eles sentem saudades do alho poró, sentem saudade, né, dos pepinos, sentem saudade das panelas de carne, sentem saudade daquilo tudo que alimentava a própria carne, mas eles esqueceram quão duro foi o jugo que eles sofreram, né? Então eles saem de Ramsés, fertilíssimo, e eles vão então agora começar a sua jornada. E eles param no local chamado Sucote, que significa cabana, ou também estábulo, né? Lembrando também do início da jornada do nosso Senhor, né? Até mencionei para os irmãos aquele hino da nossa irmã Margaret Barbara, que fala, por Belém, jornada de ambos, né? Começa ali em Belém, a história do Senhor, do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, né? Começa ali. E ali também começa a história, saindo de Ramsés, começa a história do povo de Israel. Eles saem de Sucote, então, como nós vemos aqui, eles vão para o deserto, né, para Etã, que é a margem do deserto, né, e eles atravessam o Mar Vermelho. E aí nós vemos aquelas diversas estações, que uma delas que nós mencionamos, que foi o testemunho de cruzarem o Mar Vermelho, que foi Migdol, que fala torre, fala de testemunho. Né? Naquela torre ou fortaleza, os egípcios eles tinham uma brigada e eles viam, claro, todo o trajeto dos escravos que iam para a Península do Sinai para poder buscar turquesa e cobre, né? É uma das explorações que tinha ali. Então, era o trajeto que eles passavam. Eles testemunharam ali, de fato, o Mar Vermelho sendo aberto, né? E o povo de Israel passando em seco. E não somente isso, mas todos os exércitos de Faraó com as suas carruagens perecendo sob aquelas águas. E ali fala exatamente da nossa experiência do batismo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos, de fato, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais, nas veias das portas do nosso coração. Recebemos a salvação preciosa de Jesus. E aí o próximo passo que nós temos, de fato, é testificar.
que nós não pertencemos mais a este mundo. E esse testemunho ele é fundamental na vida do cristão. Muitos cristãos acham que basta crer. Claro, para nós termos a vida eterna, não tem dúvida, basta crer no Senhor Jesus. Mas a salvação como um todo, a salvação ela é completa. Ela demanda que nós possamos, de fato, passar pelo batismo. O batismo ele é um testemunho para principados e potestades e para este mundo, de que nós não pertencemos mais a essa irmandade. Irmão, irmã, se nós cremos no Senhor Jesus, nós não temos nada a ver com este mundo. É muito difícil nós introjetarmos essa realidade, porque o mundo nos assedia diariamente. Nós somos circundados pelo mundo. De alguma forma, nós, como cristãos, nós vivemos, né, na realidade do Egito, por um lado, as coisas relacionadas a esse mundo. Por outro lado, nós também temos a realidade que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como fala em Efésios. A vida cristã é essa dualidade, é muito difícil, né? Por isso, para nós, realmente é um desafio. Nós carecemos do Senhor de fazer com que isso seja real a cada dia para a nossa vida. A nossa pátria não é esta. Nós moramos aqui, nascemos aqui, mas a nossa pátria é celestial. A nossa pátria é celestial, irmãos. Pensem nisso. Nós, enquanto igreja, nós temos responsabilidade aqui, enquanto nós vivemos, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas a nossa pátria não é essa. Naquele canto do irmão Otmani, né, desde Betânia, ele fala: com a sua terra sonha o peregrino, com a sua pátria o exilado além. Nós somos aqui exilados, nós somos peregrinos. E como nós temos que, de fato, nesses dias em que nós vivemos, né, estarmos cientes disso, sermos lembrados disso. Eu sei que os irmãos conhecem isso, mas como nós vamos ser lembrados disso? Que nós somos peregrinos, nós somos aqui exilados. E o nosso coração, o nosso anseio tem que ser por essa pátria além. Tem que ser pelo nosso Senhor Jesus, né? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Quem mais eu desejo, senão o Senhor? Que essa possa ser a realidade. Então eles saem, cruzam o deserto, estavam chegando em Etam ali, fala que a borda do deserto, até então eles viviam num lugar fertilíssimo, tudo verde. E aí vão encarar o deserto começando em Etam. Aí a coisa começa a apertar. Aí de Etam, então, eles cruzam Migdol e aí vão agora margeando ali o Mar Vermelho, né? Eu estou desenhando aqui, mas a Península do Sinai é assim, ele sai do Egito aqui, para vocês verem aqui. Aí eles vão descendo aqui na Península do Sinai. De acordo com a ordem do Senhor, eles não iriam pelo caminho dos filisteus, que era no norte. Caso contrário, eles encontrariam guerras e retrocederiam. Então eles vão pelo caminho do sul e chegam até a última estação que nós compartilhamos, que se chama Mara, né? E eles haviam dado 3 dias, certamente eles tinham provisões que trouxeram do Egito, um pouquinho de água, mas chega ali, o povo estava com sede. E chegam em Mara e as águas eram amargas, né? Falei com os irmãos até assim, cloreto de magnésio, se você for lá ver, a água tem essa característica. Para quem foi em Cambuquira, nas eras das conferências da maturidade lá, e quem ficou naquele hotel lá, o Santos Dumont, eles costumavam deixar água, porque água mineral, né? Cambuquira, tá, eles deixavam a água nos quartos, né? E não sei se era descuido, eles colocavam água magnesiana, era batata, aquilo ali dava desarme de todo mundo. O magnésio tem essa propriedade aí. Até tinha conversando com o irmão Fernando, muitos hoje utilizam cloreto de magnésio por questões medicinais. Não. Mas, em suma, a água é amarga, ela não é saborosa, com essa água que a gente toma. E nós vimos ali como, de fato, o Senhor responde à murmuração. Lembra? Eles murmuraram contra o Senhor. Mas Deus, com toda paciência, responde. E fala para Moisés cortar aquela árvore. Né? E nós lembramos que a árvore fala da cruz de Cristo. Né? O Senhor Jesus, como falou lá em Pedro, ele foi crucificado na árvore, ele foi crucificado no madeiro. Ele corta aquela árvore, que alguns entendem que deve ter sido a árvore de acácia, né? E aquela árvore é lançada naquele manancial de águas amargas e as águas se tornam doces. Essa é a característica da cruz. Ali eles começam então a ver essa realidade da cruz. O Senhor Jesus ele faz esse convite: se alguém quiser vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A cruz ela tem, muitas vezes, como tem sido pregado, um lado só negativo, né? Só da perda.
né? Só do, entre aspas, que seria o sacrifício e o sofrimento. Mas observe que a cruz, por um lado, ela significa perda, mas daquelas coisas que nós devemos perder, que é a vida do nosso eu. Há muitos anos foi pregado, e era pregado que o cristianismo pregava era que nós deveríamos perder a nossa alma. A nossa alma teria que morrer. Isso é uma mentira. Que Deus nos criou de maneira completa, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por nenhum motivo Deus aniquilaria a nossa alma. Os irmãos entendem? Mas sim o nosso eu. O que é o nosso eu? O nosso eu é aquele que governa assentado na nossa alma. Ele governa. Você tem características, eu tenho características pelas quais nós somos conhecidos. A nossa alma é mente, emoção e vontade. Mas quando o nosso eu está sentado nesse trono, aí que dá tudo errado. E é por isso que nós somos encorajados pelo Senhor a recebermos a atuação da cruz, para que de fato essa casca possa ser quebrada. E de fato o Senhor Jesus assentar no trono do nosso coração. Tem um livretinho, né, um panfleto, na realidade, que a gente usa para poder pregar o Evangelho, chama As Quatro Leis Espirituais. E ali, de maneira muito simples, é mostrado exatamente isso. O que o Senhor deseja para a sua vida e minha vida é que Ele possa estar sentado no trono da nossa vida. E é quando isso acontece, isso só pode acontecer quando, de fato, nós nos rendemos ao Senhor e por meio da obra da cruz, o Senhor opera. Eu sei que a maioria de nós conhece esses ensinamentos. Mas, irmãos, eu tenho entendido que, de fato, nos dias em que nós vivemos, né, nos dias que são dias do fim mesmo, né, a volta do Senhor é muito iminente. Como nós precisamos ser lembrados e encorajados por algumas questões tão básicas, né, e, de fato, fazermos cumprir na nossa vida aquilo que nós temos ouvido tantas vezes, né? É um desafio. Sabemos que em nós mesmos não temos condição, né? Por um lado, nós cremos que realmente é somente pela obra e atuação do Espírito Santo. Mas nós temos que lembrar que nós temos que exercer a nossa vontade. Quando fala que nós precisamos andar no Espírito, ali aquele mesmo texto fala aquele que inclina, fala de uma inclinação. Nós quisermos caminhar com o Senhor, nós temos que inclinar. Existe algo da nossa vontade e que nós rendemos voluntariamente a nossa vontade. Então existe essa ação, sim. Ninguém é salvo por obras, ninguém recebe a vida eterna por meio das obras. Essa é uma grande confusão. É tudo pela graça. Mas o exercer e o avanço da nossa salvação como um todo, a salvação da nossa alma requer que nós possamos exercer, irmãos, exercer a nossa vontade. Nós temos que fazer com que a nossa vontade seja submetida à vontade do Senhor. Esse é o desafio para você e para mim nos dias em que nós vivemos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então a cruz, ela tem esse aspecto. Ela, de fato, ela crucificou o mundo para nós, e nós fomos crucificados para o mundo. Os dois lados da cruz, não é verdade? Então, por mais doloroso que possa parecer, a cruz é uma bênção para a sua vida e para a minha vida. Como é necessário, irmãos, que isso aconteça. Então, Mara nos fala dessa experiência. É a cruz que adoça as águas amargas. E nesse texto aqui de Êxodo, que nós vamos ler, Êxodo capítulo 14, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, Êxodo 14, 25. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas. 14, Êxodo 14, 25. Ó, 15, 25, perdão. Para mim. Perdão. Êxodo 15, capítulo 15, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Né? Alguns irmãos acham que deve ter sido a acácia, né? Por tudo que a acácia significa, como nós já compartilhamos com os irmãos. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação.
e ali os provou. E disse: Se ouvides atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rofeca, Deus que cura, né? Eu não sei os irmãos, igual comentei a última vez, né? Quando a gente lê o que o senhor fala aqui, eu falo assim, desisto. Então eu vou ficar doente mesmo, porque olha só o que fala aqui. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, eu olho para mim, Senhor, misericórdia. E deres ouvido aos seus mandamentos, Senhor, misericórdia de mim também. E guardade todos os seus estatutos, ó Senhor, misericórdia. Eu levei bomba em todas essas pequenas frases aqui, irmãos. Por mim mesmo, menor chance. Quem, quem sou eu para poder guardar todos os mandamentos do Senhor, todos os seus estatutos, e fazer o que é reto diante dos seus olhos? Como nós erramos, somos pecadores, salvos pela graça. Irmãos, é somente pelo Senhor. É a vida de Cristo em você e em mim. É a vida de ressurreição. Só o Senhor foi capaz de cumprir plenamente isso que Deus coloca aqui. Só o Senhor. E nós precisamos que essa vida possa ser manifesta nas nossas vidas. E Jeová, Rofeca, ele cura. Qual que era a doença dos egípcios? Amargor, amargura, murmuração. Essa é a doença dos egípcios. Será que nós carregamos a doença dos egípcios? Ela às vezes vem sobre nós. Como nós precisamos de fato que o Senhor opere e nos cure da doença dos egípcios. Né, irmãos? Como nós precisamos do Senhor. Versículo 27, então. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, esse é o tema do nosso compartilhar de hoje. Lembrando que as 42 estações elas são divididas em três estágios, né, de 14 anos. O primeiro estágio, ele fala basicamente da infância da nossa vida cristã, os primeiros 14 anos. Os segundos 14 anos fala então do período ser talvez da adolescência, né? E os últimos 14 anos fala do nosso caminhar adulto. Tanto que nós vamos observar que, à medida que eles vão prosseguindo no caminhar no deserto, a maneira como Deus trata com eles vai mudando. Antes do Sinai, realmente Deus é muito compreensivo com as murmurações, com as ações que eles tomavam. Mas quando Deus, então, estabelece os seus estatutos de maneira clara, e ali gasta com eles aquele tempo, né, para poder dar os 10 mandamentos, a gente vê que daquele ponto em diante eles de fato tinham que ter uma postura diferente diante de Deus. Eles não eram mais meninos, né? O apóstolo, aí, o escritor aos Hebreus nos fala isso, não somos como os meninos, né? Existe um progredir da nossa vida cristã e a gente tem que avançar. Mas até então, até essa estação, que é a sexta estação, o Senhor é compassivo, né? Tem paciência com eles. O Senhor ficava, mas não é possível, esse povo não viu o que eu fiz por eles, né? Mas o Senhor era compassivo e atendia às murmurações dele. Mas então, depois de passar por Mara, né, aquela experiência, a experiência da cruz, aquele prosseguir com o Senhor os leva a uma situação de descanso, né? Eles haviam, de fato, caminhado já longamente no deserto, e como nós vemos aqui em Números, acabamos de no capítulo 33, a sequência foi exatamente essa. Eles saem de Mara e vão para Elim. E Elim agora eles encontram uma situação totalmente favorável. Olha que lugar maravilhoso, né? 12 fontes de água. Em Mara eles tinham lá, não sei qual que é o tamanho daquele lago ali que eles tinham, onde foi lançada a árvore, né? Mas era um local só, talvez uma grande lagoa. Hoje esse local
possivelmente algum que eles determinam ali, mas não tem nada parecido, né? É bem diferente do que era naquela época. Mas agora chega um lugar com 12 fontes de água, não é simplesmente lá, agora fonte, água jorrando, né? E 70 palmeiras. Olha que, de fato, oásis, né? Essa, puxa, é aqui, chegamos, né? Elim, Elim talvez fosse o estágio final. Mas esse foi um dos problemas que eles de fato tiveram. Elim não era o estágio final. O que que nós encontramos aqui em Elim? 70 palmeiras. Palmeira tem um significado muito especial na palavra de Deus, né? Eu acho que falando Palmeiras aqui, os irmãos começam a lembrar. Eu espero que não seja de futebol, né? Se tivesse um irmão Haroldo aqui, com certeza era Palmeiras, não era palmeirense mesmo. Mas Palmeiras nos faz lembrar do quê? Bom, acho que de pronto os irmãos devem se lembrar de algumas situações no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguma delas. Porque a palmeira ela fala de alguma coisa diferente. Como é que é a palmeira? Não sei se é bem como essas que estão aí. Ah, tem uns três exemplos ali, tá certo? No jardim. Mas os irmãos podem observar que a palmeira ela é bem ereta, não é? Ela cresce retinha, né? Ela tem as suas folhas lá em cima, mas a palmeira ela tem uma raiz pivotante bem profunda, tá certo, irmão? O irmão Álvaro entende isso aí. Ela é bem pivotante, ela vai bem lá no fundo. Então, a palmeira ela fala de algo fundamental na nossa vida cristã. Ela fala de uma característica, ela fala de algo do caráter, que é a retidão que nós temos que ter enquanto filhos de Deus. É assim que o mundo deve nos perceber. A vida de Cristo em nós faz com que, de fato, essa retidão nos seja imputada. A característica principal da palmeira é essa. Quando você olha, então, comparado, né, obviamente, com a acácia tem uma característica diferente, irmãos. Lembra? A acácia é que ela parece basicamente um guarda-chuva, né? Ela tem aquelas folhas fininhas que ela coleta, então, a umidade do ar. Ela também tem raízes profundas. Ela é bem isoladinha. Então, você encontra uma acácia aqui, outra lá. Ela nos fala, então, da nossa característica, né? Dura, é uma madeira dura, né? Você lembra quando a arca foi feita, ela foi feita da madeira de acácia, ela foi revestida de ouro, que fala exatamente isso, a maneira como o Senhor Jesus nos reveste, né? Nos encobre. Mas aqui, observa que diferentemente da acácia, a palmeira ela é reta. Onde então fala de palmeira? Vamos ver alguns trechos que eu acho que é ilustrativo. A palmeira, ela aparece no templo. Então vamos lá em Primeiro Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos que são muito belos, né? Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 29. Aqui está falando quando Salomão, de fato, edifica o templo, segundo aquilo que Deus havia concedido a Davi, né? E a maneira como ele embeleza aquele local ali. Versículo 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior, lavrou. Lavrar nos fala de corte, né? Foi cortado. Ao redor, entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Um pouquinho na frente, no versículo 32. Assim fabricou de madeira de oliveira duas folhas e lavrou nelas entalhes de querubins de palmeiras. Então, os irmãos conseguem visualizar esse adorno que tinha nas diversas partes do templo, né? Como de fato a palmeira aparecia ali. E isso nos faz lembrar, então, da retidão, da justiça. Mas o versículo 35. E lavrou de querubins, de palmeiras, de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor.
capítulo 7, um pouquinho mais para frente, versículo 36. Na superfície dos seus apoios, dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras. Os irmãos conseguem visualizar? Algo maravilhoso, né? É, Ezequiel, uma outra visão que nós temos aí, profeta Ezequiel, no capítulo 40, versículo 22. As suas janelas, de novo, é a visão que o Senhor deu a Ezequiel. 22. As suas janelas e os seus vestíbulos e suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subisse para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. 26. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. 34. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado. Versículo 37. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares. Bom, depois os irmãos podem ler, Ezequiel 48 também fala. É muito precioso ver essa maneira como as palmeiras aparecem para poder de fato ornar. E essa característica é algo fundamental na nossa vida como cristãos. Como cristãos, nós temos que ser de fato um exemplo. Não? O sal, ele fala, claro, o sal salva o mundo, ele traz sabor. Mas quando eles olharem para nós, eles têm que ver em nós essa integridade, essa retidão. Esse é um testemunho muito importante. Isso, de fato, adorna, como nós vemos aqui. O próximo evento que os irmãos se lembrarem, onde que aparece Palmeira agora no Novo Testamento? Ah, a irmã lembrou. E quando? Isso. Vamos ler lá então? João capítulo 12. E o tipo aqui é um tipo muito bonito. Quando o Senhor Jesus, na sua entrada triunfal, João capítulo 12, estou em outro lugar aqui. Versículo 13. Bom, 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramo de palmeiras. Era utilizado exatamente para poder mostrar e para poder honrar um grande rei, um rei na sua vitória. Então, essa folha de palmeira, então, ela foi colocada no chão para que ele pudesse passar por cima. Então, essas folhas de palmeira, alguns entendem que as palmeiras foram abanadas contra o Senhor, outros entendem que elas foram lançadas. Então, a folha da palmeira falava exatamente isso, é a folha daquela árvore que representava a integridade e a retidão. Mas o último versículo, também no Novo Testamento, Apocalipse. Parece lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, aqueles que foram salvos, redimidos pelo Cordeiro. É uma multidão que ninguém consegue enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, com as folhas da palmeira. Então, a palmeira nos fala, irmão, dessa questão tão maravilhosa, né? Desse caráter tão belo, que só é possível por meio da vida do Senhor Jesus, o caráter de Cristo, né? A palmeira também nos fala de uma vida que vence. Ali, certamente, eles estavam num oásis, né? Tinham umas 12 fontes que irrigavam aquele local, mas elas estavam ali no meio daquele oásis.
de pé, eretas, né? Nos fala, então, da vitória. Muito bem. Qual que era o grande risco? Deixa eu olhar, qual que era o grande risco que eles correram ali em Elim? Voltamos lá para Êxodo, capítulo 15. Se nós lermos esse trecho aqui, muito curtinho, né? 15, fala apenas o seguinte: então chegaram a Elim, versículo 27, 15 e 27, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Refrigério, né? O Senhor, mais uma vez, prepara aquele local especial para eles. O grande perigo de Elim, irmãos, que também acontece na nossa caminhada, é acharmos que já chegamos. Tendo passado pelo sufoco de Mara, talvez passado por alguns perrengues na nossa vida, quando o Senhor nos dá uma situação de descanso, de refrigério, a gente fala assim, é isso, basta, tá bom demais. Não preciso avançar mais, aqui já está jóia, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. Elim não é Canaã. Elim não é o propósito final de Deus. Elim não é o alvo de Deus. O propósito de Deus, o alvo de Deus é Canaã. Irmãos, o propósito final de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Todas as coisas no céu e na terra. O propósito de Deus é ali em Canaã. Nada antes disso. Por melhor que seja a sua experiência com o Senhor, o momento talvez você esteja vivendo, com 12 fontes de água, com 70 palmeiras, talvez você tenha armado sua rede ali entre duas daquelas palmeiras ali para poder descansar um pouquinho. Os irmãos vão se lembrar, como diz lá em Números, eu acho que é importante, vamos lá, os irmãos vão e voltam. Pode colocar o dedo lá em Números, capítulo 33. Olha que interessante essa sequência aqui. Já mencionei isso para os irmãos também. A sequência das 42 estações, ela vai assim, ó. Partidos, pois, versículo 5, capítulo 33. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote. E acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pirrairote, que está de frente a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Pirrairote. E os irmãos estão vendo a sequência impressa. Eles chegam, mas eles saem. Nas estações do nosso caminhar com o Senhor, da mesma maneira. O Senhor deseja que nós, de fato, cheguemos a uma determinada estação, que nós cheguemos a um determinado ponto, mas Ele não quer que nós fiquemos ali até que nós cheguemos a Canaã. Então, existe o partir. Para cada chegada nas estações, existe a partida. Por isso que aqui, no versículo 27, eles chegaram em Elim e acamparam-se junto às águas. Aí nós vamos para o capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim. Eles chegaram em Elim, mas eles partiram de Elim. Até esse momento, eles haviam experimentado um pouco do deserto. Mas agora eles vão enxergar de maneira ainda mais contundente o que é o deserto. Deus, de maneira muito suave, muito gradual, vai conduzindo o seu povo da mesma maneira como ele faz nas nossas vidas, não é? Vamos continuar lendo o capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 45 dias depois que eles saíram do Egito. Eles, então, finalmente, conhecem agora o que é o deserto. E aí vai falar do deserto de Si. Eles experimentaram um pouco do deserto, eles vieram aí bordeando ali o Mar Vermelho, né? Chegaram a Mara, depois Elim, mas agora eles vão fazer uma guinada. Tem uma estação em particular que é interessante, a palavra de Deus não traz muitos detalhes a respeito dela.
que fala que depois que saem de Elim, eles vão para o Mar Vermelho, não é verdade? Não descreve muito o que acontece ali. Alguns irmãos supõem que é como se fosse um momento para eles darem o último adeus, tchau, né, ao mar, tá certo? Que dali para frente seria deserto. E eles entram então no deserto de Sim, que é o que diz aqui, ó, que está entre Elim e o Sinai. Então, entre Elim, onde tinha as 12 fontes de água, 70 palmeiras, e o Sinai, que está por vir, tem esse deserto, que é o deserto de Sim. É como se você imaginar, de novo desenhando aqui, né? Eles vêm descendo ao longo da borda aqui do Mar Vermelho, chegam aqui em Elim, entram um pouquinho como se fosse uma enseada no Mar Vermelho, e aí eles voltam agora, vão entrar para dentro, para o interior da Península do Sinai, ok? Nós vamos chegar lá em algum momento, se assim permitir. E ali eles dão de cara com o deserto mesmo. Estava muito bom em Elim, mas agora vem o deserto mesmo. Para valer, eles veem o deserto como é o deserto. Então eles estavam na margem, na borda do deserto, mas agora eles vão ver a cara do deserto para valer mesmo. E não ia ser diferente no versículo 2, o que nós lemos aí? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Olha que compreensivos eles são. Impressionante, né, irmãos? Como de fato, memória curta, né? Memória curta. Eles não se lembravam de como o Senhor os havia libertado do jugo dos egípcios, né? Não lembravam do milagre que o Senhor executou na vida deles, fazendo com que eles passassem a pé secos no Mar Vermelho. Como Deus os descedentou, tanto em Mara quanto em Elim. E de fato, agora, 45 dias depois, todos os recursos que eles tinham acabaram. Eles tinham um pouquinho, tiveram água lá em Elim, a comida que sucede do Egito, mas agora acabou tudo. Não tinha mais nada. E eles estão agora encarando o deserto, para valer mesmo. E eles não haviam entendido que, de fato, não era Moisés nem Arão, mas era o próprio Senhor que os estava conduzindo. Deus os conduziu cada passo naquele deserto. É o Senhor que nos conduz em cada passo nosso no deserto que nós estamos. Vamos já pensar nisso? Se nós estivermos atentos, de fato, à coluna de nuvem, à coluna de fogo, é o Senhor que nos guia. Muitas vezes, talvez, nós possamos não prestar atenção, mas cada passo Deus planejou para a sua vida e para a minha vida, no nosso caminhar com Ele. Deus tem um fim proveitoso para a sua vida e para a minha vida. Nós cremos nisso? Você crê nisso? Irmãos, nós cremos nisso, porque é esse o desejo do Senhor. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Mas lembra, tem um custo. Há um custo. Esse custo nós temos que pagar. E o custo é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Nós podemos rejeitar, não tem problema nenhum. Mas o alvo vai chegar a duras penas, de outras formas. Nós não sabemos os detalhes disso. Mas Deus deseja que nós possamos chegar em triunfo. E para que nós cheguemos no triunfo, nós temos que aceitar o convite do Senhor, não é verdade? Então, sim, Deus tem cada passo para a sua vida, para a minha vida, cuidadosamente planejado. Não é acaso, irmãos. Não é acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Não existe isso. Deus tem esse propósito para você. Que nós possamos, de fato, compreender o propósito de Deus, submetemos a mão dele e entendemos que aquilo é o seu desejo para a sua vida e para a minha vida. E não murmurarmos com essa doença do Egito aqui, né? Murmurarmos contra o Senhor. Senhor, por que que o Senhor me trouxe aqui? Por que que o Senhor me deu meu marido do jeito que ele é? Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu trabalho, meu chefe? Por que, Senhor? Muito melhor como eu estava antes. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido. Olha só, morrido.
Então disse o Senhor a Moisés, versículo 4: Eis que vos farei. Essa frase sempre me impressionou. Chover do céu pão. Deus ouviu aquela murmuração, eles ainda na infância do caminhar com o Senhor. Deus, com toda a paciência, toda. Eu gosto muito dessa palavra, né? Longo sofrimento. Em inglês é interessante. Long suffering. Long suffering. Como é que em português long suffering? Os meus conhecem o termo longanimidade? Em inglês eu acho muito interessante, que em inglês fala assim, long suffering, um sofrimento longo. O nosso Deus sofre longamente conosco, né? A longanimidade do Senhor. E o Senhor, com toda a sua longanimidade, com seu sofrimento longo, suportou aquele povo e falou assim, tá bom, eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então Deus ia fazer chover pão do céu, mas tinha um objetivo. O objetivo do Senhor qual que era? Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, se esse povo de fato me obedece, obedece os meus estatutos, obedece os meus mandamentos. Deus ia fazer chover. E nós vemos que Deus descreve como é que vai acontecer. Versículo 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Falando, eu e Arão. Somos ninguém. Vocês estão murmurando contra o Senhor. Prosseguiu Moisés: será que isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer? Uai, vai chover pão? Onde é que está a carne aqui? Vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Em nenhum momento foi oração a palavra aqui, né? As vossas súplicas, orações, clamor. Murmuração, irmão. Deus ouviu a murmuração e atendeu. Que coisa, né? Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então agora eles contemplam aquele deserto que estava diante deles. Mas além do deserto, eles veem aparecer a glória do Senhor aparecendo como uma nuvem. É como se o Senhor estivesse dizendo para eles: sem dúvida, há um deserto diante de vocês, mas a minha glória é a que vai sustentar vocês. Mas é a minha glória que vai estar acima do deserto. Há um trecho que fala que como aquela coluna de nuvem fosse como um todo, uma cobertura sobre eles, para que o calor do céu, do sol, né, no deserto, não os atingisse. Assim que o Senhor cuidou do seu povo, é assim que o Senhor cuida de nós. Quando nós contemplarmos o deserto à nossa frente, irmãos, nós podemos saber que a manifestação da glória do Senhor se faz presente. A glória do Senhor apareceu na nuvem. E aí diz: e o Senhor disse a Moisés: tem ouvido as murmurações, versículo 12, dos filhos de Israel, diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram cordonizes, cobriram o arraial. Pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. A palavra maná significa exatamente isso. O que é isso? Isso aqui é maná.
Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podiam comer. Disse Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. O Senhor tinha falado com ele para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E eles provaram o Senhor aqui. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Aí vem o que acontece no sexto dia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserem cozer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Por quê? Porque o Senhor assim tinha ordenado. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor hoje, não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher. Desculpa. Porém, não acharam. Por que será que eles não acharam, né? Eles estavam querendo ver se Deus realmente estava falando a verdade, né? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, até quando vocês vão me obedecer? Até quando vocês vão crer na minha palavra? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Versículo 31 dá uma descrição muito interessante de como é que era o maná. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gome e os guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Nós sabemos posteriormente que ele foi colocado dentro da arca do testemunho, não é verdade? Aí eu tenho uma pergunta para os irmãos. Qual que é a pergunta que eu tenho? Porque se guardasse, no dia seguinte dava bicho e cheirava mal. O que aconteceu com esse gomer aqui? Os irmãos não estavam preparados para essa pergunta, né? Já pensaram nisso? Se foi guardado para as gerações posteriores, alguma coisa muito especial aconteceu com esse gomer, não? Porque ela certamente não deu bicho nem chorou mal. Estava dentro da arca do testamento. Então há algo que nós temos que lembrar. Nessa hora, essa realidade nos fala uma vez mais da pessoa de Cristo. Vamos abrir em João. A palavra de Deus inteira, ela fala da pessoa de Cristo. João capítulo 6. Como nós temos compartilhado, o maná era o tipo, né? O Senhor Jesus é o antitipo, né? As 42 estações é o tipo. Nossa caminhada cristã é o antitipo, né? Eu sei que esses termos são diferentes, mas basicamente uma coisa conversa com a outra, é como se fosse uma coisa olhando no espelho, não é? Então aqui nós vemos de maneira muito mais preciosa do que olhar no espelho. Aqui é a realização daquilo que a gente viu no Antigo Testamento. Nós lembramos que no capítulo 6 de João fala da multiplicação dos pães, né? Então,
Os irmãos conhecem, essa foi uma das multiplicações dos pães. E ali estão 5 pães e os 2 peixinhos, não é isso? Pães de cevada, inclusive. E ali diz que só de homens eram quase 5.000. E, mais uma vez, olha só que coisa maravilhosa, eles estavam numa situação que era um deserto, não tinha onde comprar pão, não tinha alimento. Uma situação muito semelhante àquilo que estava com o povo de Israel no Egito. E ali o Senhor, de maneira tão maravilhosa, o Senhor toma aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ele multiplica e alimenta aquela multidão que só de homens eram 5.000 homens. O povo ficou maravilhado, né? Aí nós vemos que o Senhor sai dali então, e lógico, né? Versículo 15, sabendo, capítulo 6, versículo 15. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É diz que no final do dia, agora a gente vê o Senhor Jesus cruza o mar, vai para o outro lado, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, do outro lado do mar, né? Então, aqui está o Mar da Galileia, Tiberíades, Cafarnaum está do lado de cá do mar, ok? É do lado, vamos chamar assim, do lado de Israel. Aqui o lado que seria o lado dos gentios, aqui o lado de Israel. Então foram as multiplicações de pães que o Senhor fez, tá? Então, do lado de cá agora. Chegaram a Cafarnaum, sua procura. E tendo encontrado o outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Certamente estavam atrás do pão, eles não estavam atrás do Senhor. Quantas vezes as pessoas buscam não ao Senhor Jesus, pela pessoa do Senhor Jesus, mas por causa das bênçãos do Senhor Jesus, por causa das bênçãos de Deus. Isso fala da nossa maturidade, onde de fato nós buscarmos o Senhor, não por causa das bênçãos que recebemos, não por causa daquilo que Ele nos dá, mas por causa da própria pessoa do Senhor Jesus. Como nós precisamos dessa realidade nas nossas vidas, irmãos, de buscarmos o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Vamos continuar lendo aí. Versículo 30. Então eles disseram: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. De novo, é como uma mulher samaritana: Ó, me dá essa água aqui que eu não quero mais vir buscar esse poço, não. Ela não tinha entendido o que Jesus tinha falado com ela. Eles também não entenderam do que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando de alguma coisa espiritual. E disseram aqui: Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. Ele é o verdadeiro maná. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nem eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não acabou. Olha o próximo versículo. Murmuravam, pois, dele os judeus. Tem um som familiar? Porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam:
Não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descer do céu? Respondeu Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois, irmãos, contem quantas vezes aparece essa frase, e eu o ressuscitarei no último dia. É muito precioso. Que está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não há que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então aqui nós vemos o cumprimento daquele tipo que aparece lá no Antigo Testamento. E aqui mais um pouquinho para frente. Versículo, que é o versículo chave aqui. Muitos se escandalizaram no Senhor por causa disso. Versículo 53. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Irmãos, esse é o cumprimento do maná. Aquilo que foi visto em tipo se cumpre em plenitude no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando aqui de maneira espiritual. Certamente ninguém comia a carne física do Senhor Jesus, ninguém é canibal. Nem bebeu o sangue do Senhor Jesus, porque também isso seria alguma coisa completamente incorreta, na verdade. Aqui o Senhor Jesus está falando do ponto de vista espiritual. E a chave é essa que ele diz aqui, ó. Quem de mim se alimenta, versículo 57, por mim viverá. Como nós podemos alimentar do Senhor Jesus? O tipo nós vemos lá no Antigo Testamento. O maná, ele era dado a cada manhã. A cada manhã esse maná era depositado sobre o deserto. E eles tinham que colher esse maná a cada manhã. Esse maná era um tipo de Cristo. Irmãos, a cada manhã nós temos que nos alimentar do nosso Senhor. Nós nos alimentamos do nosso Senhor a cada dia. A experiência nossa deveria ser uma experiência de cada dia. Não uma experiência de 10 anos atrás, não uma experiência de 5 anos atrás. A nossa experiência com o Senhor tem que ser uma experiência cada dia. Esse é o desafio que você e eu temos, porque não é isso que necessariamente talvez nós façamos na primeira coisa da nossa manhã. O frescor da manhã, naquele momento, que é o momento mais precioso do dia, é esse momento que a gente precisa dar ao Senhor. A gente sabe que esse é um desafio para todos nós, né? De manhã cedo, aquela correria para ir para o trabalho, preparar os meninos para ir para a escola, não sei o que mais e tal, e tantas outras coisas, talvez dissipam a nossa atenção. Quantas vezes os encargos deste mundo nos tiram a atenção, mas como nós precisamos que essa questão tão básica seja restaurada para nós, né, irmãos? Nos dias em que nós vivemos, eu me lembro do irmão Steve, no final da sua vida, às vezes que ele compartilhava, você ouvir do irmão, ele já estava ficando um pouco repetitivo, às vezes você repetia na mesma mensagem, como eu também faço, sem estar na idade dele, mas ele repetia. E como no final da sua vida ele voltava àquelas questões mais básicas da vida cristã, as questões mais fundamentais na vida cristã, são essas que muitas vezes nós acabamos deixando de lado à medida que nós avançamos com o Senhor. Como nós precisamos ter essas coisas restauradas na nossa vida.
tendo em vista os dias da volta do Senhor se aproximam. Então, irmãos, essa é a experiência de Elim. Essa é a experiência que nós precisamos de ter a cada dia ali, que de fato eles recebem pela primeira vez, tomam conhecimento e conhecem esse pão que veio do céu, ali em tipo, né? Mas nós hoje vemos a realidade. Nós possamos de fato ser encorajados pelo Senhor a nos alimentarmos do Senhor a cada dia. Que nossas experiências possam ser experiências de cada dia. Vamos lá. Senhor, como nós precisamos do Senhor para as mínimas coisas, Senhor. Como esse mundo de fato tem nos distraído a atenção, nos atraído Senhor, de maneira tão insidiosa, tão pertinaz, como nós precisamos realmente que o Senhor venha nos conquistar, nos atrair para o Senhor. Senhor, nós não temos em nós mesmos qualquer condição, mas nós clamamos ao Senhor para que no nosso inclinar, Senhor, o Senhor possa operar. Ó, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, dos teus filhos, nos fortalece nos dias em que vivemos. Senhor, para que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que respondem ao Senhor, que obedecem ao Senhor. Ó, Senhor, que estejamos entre aqueles que de maneira tão preciosa possam vencer. Senhor, vencer esse mundo, vencer o inimigo, Senhor, pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém.